Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos dando continuação ao capítulo de número 6 do livro O Poder da Presença. Num estudo que realizamos com Troji, pedimos a 100 participantes online que classificassem o poder ou a impotência de uma seleção de 100 figuras caminhando de acordo com a postura de cada uma. Aquelas figuras foram retratadas dinâmica e graficamente numa tela de computador através de 15 pontos móveis representando as principais articulações do corpo, resultando em imagens impressionantemente vívidas do corpo humano em movimento. Usando aquelas 10.000 classificações, 100 pessoas classificando 100 caminhantes. Fomos capazes de analisar matematicamente a cinemática do movimento impotente e poderoso, tal como percebido pelos voluntários, e de criar uma figura computadorizada única, que podia ser manipulada numa série contínua que ia de um extremo ao outro do poder, ou seja, de impotente a poderoso. Como você pode ver, em comparação com o andar impotente, o andar poderoso é mais expansivo, apresenta mais movimento de braços e uma passada mais longa, embora seja difícil detectar isso nas imagens estáticas dessa página e da anterior. O andar poderoso também envolve um pronunciado movimento vertical da cabeça. O andar impotente é bem mais restrito, com pouquíssimo movimento de braços, a cabeça praticamente estática e uma passada mais curta. Você pode ver algumas demonstrações computadorizadas no site de Nicolaus Troji, Pedestre Impotente. Mesmo nossas vozes comunicam poder e não apenas palavras emitidas. Assim como os nossos corpos se expandem e ocupam mais espaço físico quando nos sentimos poderosos, nossas vozes também crescem. Pessoas poderosas são as primeiras a falar com mais frequência, de modo geral, falam mais e fazem mais contato visual quando estão falando, em comparação com as pessoas impotentes. Quando nos sentimos poderosos, falamos mais devagar e nos estendemos mais. Não nos apressamos. Não tememos fazer uma pausa. Sentimos que temos direito ao tempo de que estamos usufruindo. Pessoas que se sentem poderosas ou são designadas para papéis de grande poder em experimentos, inconscientemente diminui a frequência ou o timbre vocal, fazendo suas vozes expandirem e soarem maiores. Pessoas que falam num timbre mais baixo são julgadas poderosas pelos desconhecidos. Qual a relação disso com a expansibilidade? Bem, nossas vozes são afetadas pela ansiedade e pela ameaça, ambos fazendo com que falemos num timbre mais agudo. Quando nos sentimos fortes e seguros, os músculos da laringe se expandem em vez de se contraírem e o timbre baixa automaticamente. A impotência faz nosso corpo se contrair. A impotência não apenas restringe nossos pensamentos, sentimentos e ações, mas também encolhe nossos corpos. Quando nos sentimos impotentes ou subordinados, retraímos nossa postura, nos retesando, nos escolhendo, nos tornando menores. O braço toca no tronco, peito encolhido, braços caídos e cabeça abaixada, postura desleixada. Também fazemos uso e gestos e fala restritos, hesitando, falando com rompantes, usando uma extensão vocal reduzida, um tom mais agudo e etc. A impotência chega a inibir nossas expressões faciais, algo evidenciado pelos músculos faciais contraídos, como lábios comprimidos. Nosso estudo dos caminhantes mostrou que pessoas impotentes são vistas em marcha tolhida, contraída. A passada é curta e os movimentos dos braços e da cabeça são bem mais contidos do que aqueles das pessoas poderosas. Mesmo quando andam, os impotentes tendem a ocupar menos espaço. Estão tentando desaparecer. Um gesto particularmente revelador da impotência pode não parecer drástico à primeira vista. Envolver o pescoço com a mão. Fazemos isso quando nos sentimos especialmente desconfortáveis, inseguros e ameaçados física ou psicologicamente.
e estamos sinalizando claramente medo e a sensação de estar sob ameaça. Por que fazemos esse gesto? Para nos protegermos da mandíbula de um predador, literalmente cobrindo a carótida. Na próxima vez que estiver cercado de gente, observe quem faz isso e quando. As pessoas não fazem quando se sentem poderosas. Quando você se sente impotente, começa a se ensimesmar, a se proteger, se cobrir, se restringir, voltando à posição fetal. Outros animais fazem a mesma coisa. Chimpanzés de posição inferior no bando andam de forma desleixada, flexionando os joelhos e enrolam os braços em torno das pernas e dos troncos, parecendo uma posição quase fetal, praticamente como se estivessem tentando ficar invisíveis. Cães submissos metem o rabo entre as pernas, abaixam a cabeça, ficando achatados e colocam as orelhas para baixo, indicando rendição absoluta. Igrous americanos, uma espécie de ave, de posição inferior no grupo, mantêm seus corpos quase paralelos ao solo, curvando o pescoço e posicionando a cabeça abaixo do nível das outras aves na área. Se um grou dominante se aproxima, o submisso sai de seu caminho rapidamente. Elizabeth Bailey Wolfe, uma estudante de doutorado com quem trabalhei na Harvard Business School, durante 4 anos, um dia me contou sobre uma partida de futebol a qual assistiu na companhia do marido. Ela me perguntou: já observou o que as pessoas nas arquibancadas fazem com as mãos quando veem seu time cometer um erro ou perder um gol? Todas fazem a mesma coisa: cobrem o rosto. Ela estava certa. Observe espectadores quando seu time comete um erro grave e vai perder. Eles imediatamente erguem as mãos e cobrem o rosto ou a cabeça. Na verdade, observe os próprios atletas. Muitos deles fazem a mesma coisa quando erram ou perdem uma chance de marcar. Wolff resolveu realizar alguns experimentos para estudar esse fenômeno. Ela mostrou fotos de pessoas cobrindo o rosto e a cabeça de maneiras variadas a centenas de participantes e pediu que descrevessem as fotos a partir de determinadas características. Conforme esperado, ela descobriu que as pessoas que colocavam uma das mãos no rosto eram vistas como menos poderosas e mais aflitas, constrangidas e chocadas do que aquelas com o rosto descoberto. Tocar o rosto usando as 2 mãos ampliou essas expressões. Quando nos sentimos impotentes, praticamente de todas as formas possíveis, nos tornamos menores. Em vez de ocuparmos mais espaço, ocupamos menos, através da nossa postura, de nossos gestos e de nosso jeito de andar e até de nossa voz. Diminuímos de tamanho quando caminhamos de maneira mais desleixada, contraímos e restringimos nossa linguagem corporal. E quando outras pessoas nos observam fazendo essas coisas, não conseguem evitar nos enxergar, senão como impotentes e assustados. Linguagem corporal e gênero. Uma das perguntas que mais me fazem quando dou palestra sobre linguagem corporal é: os homens usam uma linguagem corporal mais expansiva do que as mulheres? Sim, definitivamente. Em geral, os homens sabem mais dominância e expansibilidade não verbal. Falam mais e interrompem mais do que as mulheres. As mulheres costumam mostrar um comportamento não verbal mais submisso e contraído. Falam menos. Sim, o estereótipo de que mulheres são mais tagarelas do que homens é equivocado. Interrompem com menos frequência e são mais interrompidas. Quando se trata do caminhar, as diferenças de gênero são enormes. Em nosso estudo do jeito de andar, o relacionamento entre gênero e movimento poderoso foi bem forte. O andar feminino era bem mais restrito do que o masculino nas dimensões que identificamos como relacionadas ao poder. Movimento dos braços, movimento da cabeça e comprimento da passada. Adam Galinsky, professor da Columbia Business School e especialista em psicologia do poder, sustenta a tese convincente, baseada em dados,
de que as diferenças de gênero equivalem a diferenças de poder. Comportamentos típicos das mulheres também são típicos de pessoas impotentes e vice-versa. Em praticamente todas as sociedades, as mulheres ainda têm menos poder social formal do que os homens. Em outras palavras, poder e gênero quase sempre se confundem, tornando difícil saber qual tem maior influência sobre o comportamento. Na verdade, Galinsky demonstrou que as diferenças comportamentais de gênero típicas podem ser obtidas pela manipulação de quão poderosa uma pessoa se sente, independentemente de seu gênero. O que não quer dizer que não existam algumas diferenças de gênero de base biológica. Claro que existem, mas essas diferenças são bem mais sutis do que as pessoas costumam perceber. Não é que as mulheres fazem isso e homens fazem aquilo. E essas diferenças são bem reforçadas pelos estereótipos e distorções cognitivas que nos levam a buscar informações que confirmem tais estereótipos. Em suma, muitas das diferenças que observamos entre o comportamento masculino e o feminino, inclusive a linguagem corporal, na verdade se baseiam em diferenças de poder, não em diferenças biológicas. Para complicar ainda mais as coisas, a cultura atua como um poder dessas diferenças, ampliando ou reduzindo assim a distinção de poder baseada no gênero. Não muito depois que a minha palestra no TED foi postada na internet, recebi a seguinte mensagem de uma mulher chamada Sadaf, nascida e criada em Bangladesh, mas agora morando em Dallas, no Texas. As mulheres tendem a se fazer menores em comparação aos homens. Cresci em Bangladesh, onde culturalmente não somos ensinadas a nos sentirmos poderosas. Homens são o sexo dominante e é uma luta para as mulheres se sentirem e se colocarem como poderosas quando estão no mesmo ambiente. Isso certamente se reflete na linguagem corporal. Ela então passou a explicar. Depois de assistir à sua palestra, sempre me lembro de ocupar um pouco mais de espaço do que aquele que estou acostumada. Não estou fazendo nada extremo, só o suficiente para sentir que sou dona da minha bolha. Eu não vou me diminuir. Vou usar todo o espaço. Isso faz com que eu me sinta um pouco mais no comando. Também recebi um e-mail profundamente comovente de uma jovem vietnamita, Win, que refletia suas experiências de recém-chegada aos Estados Unidos. Gente, vou ficando por aqui. Vejo vocês na sequência, no próximo vídeo, na sequência desse capítulo. Mas se você está me ouvindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Até daqui a pouco.